HGBS11, o fundo de shoppings da Rede Investimentos. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 15 de maio de 2025. O fundo que agora em maio se tornou base 10. Vamos continuar o acompanhamento dele aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo iniciou as operações em 2006, tem a cota patrimonial ainda aqui no relatório não atualizado de R$ 215,17, um valor de mercado de 2,5 bi, 0,6 ao ano de taxa de administração. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o HGBS11 cota na B3 a R$ 20,32, fazendo um P sobre VP de 0,94, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,16%. Conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10, ele já contempla esta nova realidade do fundo, que é base 10, tendo as cotas desmembradas. Então, o cotista que tinha uma cota margeando a casa dos R$ 200, ele tem hoje 10 cotas na casa de R$ 20,32, conforme já o gráfico aqui do Investidor 10 mostra. A última distribuição, pessoal, já contempla esse desmembramento, foi paga agora no dia 15 de maio de 2025, 16 centavos por cota, fazendo um yield de 0,81, anualizado de 9,6%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em HGBS11, ele teria hoje R$ 1.189,70. Conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10, o HGBS11 ainda não supera a linha do CDI, só superando um pouquinho a linha do IFIX e um pouco mais aqui a linha do IPCA. Importante, então, o cotista ficar atento a esta rentabilidade, porque desde setembro de 2024 ele segue lá inferior à linha do CDI. Voltando aqui para o relatório, pessoal, ele tem 126 mil cotistas, 245 mil metros aqui de área própria. Nos principais destaques da gestão, temos aqui o desmembramento que ocorreu no dia 9 de maio de 2025, na proporção de 10 novas cotas, ocorrendo aí no mercado secundário, já disponibilizadas a partir do dia 12 de maio de 2025. Em relação às movimentações aqui do fundo, pessoal, para o mercado de shoppings como um todo, há aí o monitoramento da Abras, que prevê uma retração de 1,9% nas vendas, o que inclusive já verificamos em outros vídeos aqui do canal. Esta retração de 1,9% nas vendas, ela é comparada ao mesmo período de 2024. Contudo, a retração em termos reais chega aí a 6,9%, o que é bastante considerável. No acumulado de 2025, há ainda um crescimento nominal nas vendas de 0,7% versus o mesmo período de 2024. Conforme verificamos aqui no gráfico, a variação real foi negativa de 6,9% e a variação nominal negativa de 1,9%. Para o Brasil como um todo, há aí uma vacância mediana entre 4,8% e 4,7%. Já para os indicadores operacionais aqui do HGBS11, as vendas do portfólio apresentou um total de R$ 1.230 de vendas por metro quadrado, representando um crescimento de 0,8% frente a março de 2024. No período acumulado de 2025, as vendas apresentam um crescimento de 8%. Em relação à vacância, o HGBS11 encerrou março com 4,8% da ABL vaga versus 5% em fevereiro. Em relação ao NOI, em março, o fundo foi R$ 76,20 por metro quadrado, um crescimento de 4,9% versus março de 2024. Os maiores destaques em relação às vendas aqui do fundo ficam lá para o shopping Vila Lobos, que fez R$ 2.460 o metro quadrado, e os destaques negativos em relação às vendas segue lá para o Goiabeiras, apenas R$ 367 o metro quadrado de vendas, o que é muito baixo se considerarmos que o West Plaza, por exemplo, faz R$ 674 pelo metro quadrado. Então, a mediana do fundo fica aí na ordem de R$ 1.200, R$ 1.300, para R$ 367 para o Goiabeiras, segue o ponto negativo. Isso também fica lá para as vacâncias, que do Goiabeiras chega aos 18,2%, frente ao Suzano de 9%. Em relação às vendas totais, para 2025 ele fez 1.230 versus 1.226 em 2024. Para as vacâncias, seguem lá inferiores em relação a 2024, na casa aí de 4,8%. A evolução do NOI por metro quadrado sob o regime caixa fez aí R$ 76 em 2025 versus
73 em 2024. Os indicadores comerciais, o custo médio do portfólio foi de 10,1%, o custo de ocupação, a representatividade das despesas com aluguel foi de 5,5% e com os encargos comuns e fundos de promoção 4,6%. Dentro do custo total também não se alteraram comparado aí ao primeiro trimestre de 2024. Em relação às vendas nas mesmas lojas, pessoal, que são lá os SSS, os indicadores teve um aumento de 4,5% no primeiro trimestre de 2025, com os destaques para decoração e construção. Já os destaques de SSS do trimestre são o Shopping Floripa, como vimos no vídeo passado lá, muito impulsionado pelo turismo latino, turismo argentino, turismo paraguaio e uruguaio lá em Floripa, o Capim Dourado, que segue aqui no centro-oeste brasileiro, o Muca com um resultado positivo de 4,8% e o Bauru aqui no interior do estado de São Paulo de 3,9%. Em relação à DRE do fundo, pessoal, o resultado dele foi de R$ 1,20 por cota, anunciou a distribuição de R$ 1,60 por cota. Em relação à DRE, para abril de 2025, ele fez 18.362.000 de receitas imobiliárias, um total de despesas de 4.539.000, um resultado operacional de 15.540.000 reais, dos quais ele distribuiu de rendimento 20.661.000 reais, R$1,60 por cota, consumindo aí 40 centavos da reserva. Como verificamos aqui, pessoal, a reserva acumulada e não distribuída do fundo decresceu de R$1,14 por cota para agora 74 centavos por cota, mas a gestão ainda segue indicando o guidance de distribuição de R$1,60 por cota até o fim do primeiro semestre de 2025. Apesar, então, deste consumo de reserva, segue lá na distribuição de R$1,60 por cota, 16 centavos já considerando o desmembramento. Em relação à rentabilidade, a cota aquisição a R$ 195,84 deu um ganho de capital líquido de 0,6%, o CDI líquido retornou 162,8%, o retorno total bruto 1,6% e o IFIX 3%, e a taxa interna de retorno líquida do fundo, considerando renda mais venda, de 1,5%. Em relação à rentabilidade acumulada, base 100, ainda segue aqui o ajustado por rendimento. O HGBS 11 faz, desde novembro de 2006, 785%, desde dezembro de 2010, 292%, em 2010, quando ele se tornou base 100, e agora aguardaremos, então, o próximo relatório para ver como ele faz agora na base 10. Em relação à liquidez e valor de cota, no fechamento R$ 197,40, como vimos aí, ela já ultrapassa os R$ 200, considerando os R$ 20 do desmembramento. O volume médio diário segue na casa de 2.400.000, o que é interessante. Em relação ao portfólio, 20 shopping centers, 15 detidos de forma direta, 4 detidos através de cotas de outros fundos e um detido de parte forma indireta e outra parte de cotas do West Plaza 11. Na composição aqui do portfólio, ele segue com 79,2% de imóveis, 14,3% de FIIs. A maior exposição dele por ativo está lá para o Jardim Sul Shopping, formando 19% aqui do PL do fundo. A maior operadora aqui do fundo segue para a Allos, formando 50%, mas ele tem a AD Shopping, Sou Malls, tem Plena Malls, tem o portfólio Sim, também tem Iguatemi, tem a Alkia, enfim, diversas operadoras. Para a diversificação por região, 86% aqui no estado de São Paulo, ele tem como predominância a participação minoritária sendo em 11 ativos e a participação majoritária aqui em 7 ativos e 2 ativos detidos de forma indireta. Em relação à alavancagem do fundo, ele possui aqui 4 CRIs, sendo 2 para o Jardim Sul e 2 para o Jaraguá Araraquara. Para o total, ele faz 11,5% aqui de patrimônio líquido versus dívida em relação à alavancagem, no montante total aqui de CRIs de 320 milhões. Conforme podemos verificar aqui no gráfico da amortização, ele tem 16 milhões e meio para amortizar agora em 2025, seguindo até aos 48 milhões lá em 2031. Então, importante ficar atento a esta alavancagem do fundo, tá? Para o Araraquara Shopping, conforme podemos verificar aqui, ele tem um saldo devedor de 99 milhões, mas tem aqui também
uma aquisição de uma dívida na ordem de 10 milhões, mas para o Jardim Sul ele tem dois CRIs na ordem de 210 milhões, o primeiro de 103 e o segundo de 107. Está aqui, pessoal, o portfólio são diversos shoppings, o destaque negativo ainda fica lá para o Goiabeiras, não dá para saber ao certo o que a gestão pretende em relação a este ativo. O fato é que ela modificou, busca aí aumentar o fluxo de pessoas, melhorando a questão dos cinemas, como vimos no próximo vídeo, mas o shopping ainda apresenta na casa de R$300 o metro quadrado em relação às vendas, o que é muito baixo se comparado aos outros ativos aqui do fundo. Perfeito, pessoal? De HGBS 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, se este conteúdo foi relevante para você, nos ajude com a sua inscrição, com o seu joinha, com o seu comentário, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Pessoal, de HGBS 11 é isso. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.